Olha, e se a gente pensasse assim? E se cada pensamento que a gente tem não fosse só, sei lá, uma ideia abstrata, mas uma instrução literal, um comando mesmo, enviado para cada célula do nosso corpo? Nossa, é uma perspectiva que muda tudo, né? Tira o pensamento daquele lugar etéreo, quase místico, e o coloca bem no centro da nossa biologia. Exatamente. De repente, uma preocupação com o futuro não é só uma preocupação, é um evento físico acontecendo agora mesmo no corpo. Exatamente. E é essa a nossa análise de hoje. A conexão surpreendentemente concreta entre a mente e a saúde física. A gente recebeu um material fascinante, um capítulo que explora, de um ponto de vista bem científico, como os nossos pensamentos, como eles modam a nossa biologia. E a nossa missão aqui é desvendar essa mecânica, tentar entender como uma simples lembrança ou uma expectativa pode se transformar em química corporal real e, mais importante, como a gente pode usar esse conhecimento de uma forma prática, né? Para influenciar nosso próprio bem-estar. O ponto de partida do texto é que um pensamento é, antes de tudo, uma descarga elétrica no cérebro. É um evento físico que inicia uma cascata de reações. Não é fumaça, é eletricidade e química. E o que o material que a gente analisou descreve de forma brilhante é a cadeia de comando. Um pensamento gera uma emoção, e essa emoção dispara uma resposta física imediata. Sim, os exemplos são do nosso dia a dia. Exato. Você pensa em algo que te dá medo e o corpo reage instantaneamente. O coração acelera, a respiração fica curta, é um reflexo de sobrevivência. E o inverso também acontece. Um pensamento de alegria, uma lembrança boa, e o corpo responde relaxando, a respiração se aprofunda, a química muda em segundos. Mas tem um detalhe nisso que me chamou muito a atenção. Deixa eu adivinhar? O fato de que o cérebro não parece ser muito bom em distinguir o que é real do que é intensamente imaginado. Isso. É quase como se ele fosse um pouco ingênuo. A análise mostra que reviver uma memória dolorida pode ativar a mesmacíssima resposta de estresse do evento original. Uhum. O corpo libera o mesmo cortisol, a mesma adrenalina, como se tudo tivesse acontecendo de novo, naquele exato momento. E isso é fundamental para a gente entender por que ficamos presos em ciclos de estresse, né? Totalmente. Não é o evento em si que nos mantém doentes, mas a repetição mental dele. A mente continua contando a história e o corpo continua reagindo a ela como se fosse sempre a primeira vez. O que me leva a uma analogia que os autores usam e que eu achei perfeita, a das sementes. Se passamos o dia cultivando pensamentos de escassez, de medo, de ressentimento, estamos, na verdade, plantando sementes que vão gerar um corpo tenso, inflamado, sempre em alerta. Enquanto cultivar sementes de confiança, de esperança, de gratidão, gera um resultado biológico completamente diferente. O corpo floresce, se sente seguro para se reparar, se regenerar. A escolha não é sobre ignorar os problemas, mas sobre decidir quais sementes vamos regar com a nossa atenção. A biologia simplesmente responde a essa escolha. Essa analogia da semente é poderosa, mas me faz pensar na parte prática. Como que o corpo lê essa semente? Qual é o mecanismo que transforma uma ideia de medo em, por exemplo, uma dor de estômago ou uma dor de cabeça? Principais, que nós ativamos com os nossos pensamentos. Pensa nisso como a farmácia interna do nosso corpo, com 2 balcões principais. Certo. O primeiro balcão é o da defesa e do desgaste. Aquele que a gente visita quando está com raiva no trânsito ou preocupado com as contas. Exatamente. Pensamentos de medo, raiva, ressentimento. O corpo interpreta isso como um sinal de perigo. Ele não diferencia um leão de um boleto vencido. A instrução é perigo. Entendi. Em resposta, ele libera uma onda de hormônios como adrenalina e cortisol. Eles são super úteis para uma emergência real, para lutar ou fugir. O problema é quando essa chave fica ligada cronicamente. E os efeitos de longo prazo disso são devastadores. Pelo que o texto descreve, aumento da pressão arterial, sistema imunológico suprimido, problemas de digestão
É como se o corpo estivesse em um estado de guerra permanente, desviando toda a energia para se defender de uma ameaça que, na maioria das vezes, só existe na nossa mente. E em estado de guerra, ninguém constrói ou repara nada. A energia vai toda para a defesa. Exato. A alternativa a isso é a segunda chave, a da cura e da vitalidade. Quando a gente ativa pensamentos de gratidão, amor, esperança, a mensagem enviada para o corpo é completamente diferente. A ordem não é mais se defenda, mas sim cresça e se repare. E aí a farmácia interna libera outro tipo de química. Outra classe de substâncias. Entram em cena a serotonina, a dopamina, a ocitocina, os chamados hormônios do bem-estar. Eles têm um efeito totalmente oposto ao do cortisol. Certo. Regulam o humor, fortalecem o sistema imunológico, promovem um sono reparador, o corpo sai do modo de emergência e entra no modo de manutenção e regeneração. A análise traz uns exemplos que ilustram essa dualidade de forma muito clara. A situação do trânsito, por exemplo. Temos o João, que fica preso no engarrafamento e pensa: isso sempre acontece comigo, nada dá certo. O corpo dele dispara cortisol. Ele chegou ao destino tenso, irritado, já drenado. Enquanto a Maria, exatamente na mesma situação, pensa: bom, já que eu tô aqui, vou aproveitar para ouvir aquela música que eu gosto. O cérebro dela libera dopamina. A situação externa era idêntica, mas a experiência interna e a química corporal foi radicalmente diferente. Nossa, impressionante. O que para um foi estresse, para outra foi um pequeno prazer. Tem outro exemplo, o da hora de dormir. A Clara deita e fica revivendo uma discussão que teve. O corpo dela reage como se a briga estivesse acontecendo ali, naquele momento, liberando cortisol e sabotando o sono. Sim, e do outro lado a Júlia escolhe lembrar de algo bom que aconteceu no dia. Essa lembrança ativa ocitocina, serotonina, ela relaxa e tem um sono restaurador. Fica muito claro que o gatilho é a interpretação do evento, não o evento em si. A escolha da interpretação é o que define o resultado biológico. Simples assim. Ok, mas isso tudo só um pouco determinístico. Se a gente está preso nesses padrões de pensamento, repetindo as mesmas reações de estresse dia após dia, parece que não há muita saída. Mas o material que a gente analisou oferece uma solução para isso, certo? A ideia de que o cérebro não é uma estrutura fixa. Sim, e essa é a parte mais esperançosa de toda a discussão. Entramos no conceito de neuroplasticidade. É a capacidade que o cérebro tem de se reorganizar, de criar novas conexões neurais com base no que a gente repete. A analogia do jardim. A analogia do jardim que o texto usa é a melhor que eu conheço. O cérebro é um terreno. Se você repete pensamentos negativos, está, na verdade, criando e fortalecendo um caminho neural, como uma trilha na mata que fica cada vez mais batida e fácil de seguir. Então, quanto mais a gente pensa de uma certa forma, mais fácil se torna pensar daquela forma de novo. Vira um hábito neurológico. Exatamente. Mas o contrário também é verdadeiro. Práticas como meditação, focar na gratidão ou fazer visualizações positivas funcionam como uma jardinagem mental. Ao repetir esses novos padrões, estamos literalmente construindo novas estradas neurais mais saudáveis. Com o tempo, fica mais fácil e automático acessar estados de calma e confiança, porque agora existem caminhos bem pavimentados para eles. E a nossa análise sugere algumas ferramentas práticas para começar essa jardinagem. A primeira, e talvez a mais simples, é a respiração consciente. É descrita como uma âncora para o momento presente, uma forma de resetar o estado mental. É a ferramenta mais imediata, porque a respiração tem uma via de mão dupla com o sistema nervoso. Mudar intencionalmente o padrão respiratório, tornando-o mais lento e profundo, envia um sinal bioquímico para o cérebro de que a ameaça passou. É uma forma de interromper a produção de hormônios de estresse na fonte. Faz todo sentido. Outra ferramenta mencionada são as palavras de poder, as afirmações. A ideia de repetir frases como "meu corpo sabe se regenerar" com convicção. Confesso que isso pode soar um pouco superficial para algumas pessoas. Pode soar, mas a lógica por trás é puramente neurológica. A repetição cria familiaridade neural. O cérebro não julga, ele aprende padrões.
Ao repetir consistentemente uma nova ideia, você está treinando o cérebro a tratá-la como uma possibilidade real, sabe? E com isso, abre caminho para que a biologia acompanhe essa nova crença. Certo. O texto também fala da visualização criativa. Imaginar-se saudável, com energia, vivendo a realidade que se deseja. O argumento é que isso ativa áreas cerebrais semelhantes às da experiência real. O que nos leva de volta àquele ponto de que o cérebro não distingue tão bem o real do imaginado. Ao visualizar a saúde de forma vívida, você está, na prática, enviando ao corpo sinais químicos correspondentes à saúde. Está ensaiando quimicamente o futuro que deseja. Preparando o terreno biológico. Isso, preparando o terreno biológico para que ele se manifeste. E, por último, a prática do silêncio e da presença. Apenas observar os pensamentos por alguns minutos, sem se apegar, como se fossem nuvens passando. Essa prática de desidentificação é talvez a mais profunda. Ela te ensina que você não é os seus pensamentos. Ao observá-los de fora, você quebra o ciclo de reação automática. Ganha um espaço precioso entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço reside o poder de escolher em quais pensamentos vai investir sua energia e quais vai simplesmente deixar passar. Então, se a gente conectar todos esses pontos, falamos dos pensamentos como eventos físicos, da química que eles geram, e agora dessas ferramentas para treinar o cérebro. Mas parece que a análise vai um passo além, para a forma como a gente interpreta a vida como um todo. Sim, porque todas essas ferramentas são ótimas, mas elas funcionam melhor dentro de um contexto maior. E esse contexto é o da ressignificação. O texto menciona a espiritualidade num sentido bem amplo, não religioso, como uma ferramenta poderosa para isso. É a habilidade de, diante de um desafio, procurar não apenas o problema, mas também a lição, a oportunidade de crescimento. E essa mudança de perspectiva, de novo, tem um impacto biológico direto. Não é só uma mudança filosófica. De jeito nenhum. A analogia da tempestade usada no material é perfeita. Diante de uma dificuldade, quem só enxerga o medo e o perigo contrai o corpo, entra em modo de defesa, libera cortisol, a química é de estresse. Certo. Quem consegue ver a tempestade como parte de um ciclo, mantendo a confiança de que o sol vai voltar, muda completamente a resposta corporal. A percepção altera a fisiologia. A história de Ricardo, que o texto compartilha, é um exemplo muito concreto disso. Ele recebe um diagnóstico de hipertensão. A reação inicial poderia ser de revolta, de medo. Por que eu? Mas ele escolheu ver aquilo de outra forma. Exato. Ele ressignificou o diagnóstico. Em vez de uma sentença, ele o viu como um alerta do corpo, um convite à renovação. E essa simples mudança de interpretação foi o gatilho para tudo. Ele começou a se alimentar melhor, a caminhar, a praticar respiração. O diagnóstico, que poderia ter se tornado uma fonte de estresse crônico, virou catalisador para uma vida mais saudável. Perfeito. O que nos leva a um ciclo que se retroalimenta, seja para o bem ou para o mal. A análise descreve isso como um círculo virtuoso ou vicioso. O vicioso é fácil de entender. Pensamentos negativos geram química de estresse. Um corpo estressado leva uma mente confusa, que alimenta mais pensamentos negativos. E o círculo virtuoso funciona da mesma forma, só que ao contrário. Pensamentos de confiança e gratidão geram uma química de equilíbrio, um corpo equilibrado sustenta uma mente mais clara e serena, que por sua vez facilita ter mais pensamentos elevados. Um alimenta o outro. Então, ressignificar os desafios não é só uma forma de pensamento positivo. É uma intervenção biológica. É uma ferramenta de autocuidado tão real quanto se alimentar bem ou fazer exercício. É exatamente isso. É assumir o papel de regente da sua própria orquestra bioquímica. Resumindo os pontos principais da nossa análise, então. Os pensamentos não são abstratos, são instruções físicas. A cada momento, temos o poder de ativar a química da cura ou a do desgaste, dependendo da nossa interpretação. E o mais importante, nosso cérebro é plástico, pode ser treinado para criar novos hábitos mentais mais saudáveis. A ideia central que fica, para mim, é que não é a situação externa que define nossa saúde,
mas a lente através da qual escolhemos vê-la. A mesma crítica no trabalho pode ser um fracasso ou um feedback. O mesmo diagnóstico pode ser uma sentença ou um convite à mudança. O poder real está nessa escolha de interpretação. Para fechar, tem uma citação direta do material que analisamos que, nossa, encapsula tudo isso de forma brilhante. Seus pensamentos são instruções que o corpo obedece em silêncio. É uma frase que nos convida a uma autoobservação constante e honesta. Totalmente. E com base nela, eu deixo uma pergunta para reflexão. Se os pensamentos são as instruções, que tipo de manual de instruções está sendo escrito para o corpo neste exato momento?